São nossos convidados Eduardo Damas, o Celso Filipe e Filipe Alves. Meus senhores, boa tarde e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Vamos começar já com estas declarações do Primeiro-Ministro. Falava da Europa, mas aqui, questionado com as eleições presidenciais, disse que já disse tudo o que tinha a dizer. No entanto, há aqui um dado novo. Luís Marques Mendes vai anunciar o apoio a António José Seguro. É uma diferença em relação àquilo que anunciou na noite eleitoral. Pensou melhor, Marques Mendes? Sim, eu creio que ele terá pensado melhor. Ele também na noite eleitoral não podia dizer grande coisa, convenhamos. E acho que faz sentido para um candidato como Marques Mendes manifestar o apoio a António José Seguro. Seguro e Marques Mendes, no fim do dia, disputavam o mesmo eleitorado, que era o eleitorado do Centrão. Aliás, há muitas semelhanças entre ambos e eu acredito que Seguro beneficiou bastante da queda de Marques Mendes nas sondagens, sobretudo a partir do momento em que o Almirante Gouveia Melo tirou ali uns torpedos que, de certa forma, enfraqueceram muito a candidatura de Marques Mendes. Só que o Almirante não foi beneficiado. Eu acho que foi Seguro e foi Coutrinho que beneficiaram mais com isso. E Seguro beneficiou do voto útil do Centrão, das pessoas que não se reviam em propostas diferentes como as de André Ventura ou de Coutrinho, e que defendem, no fundo, uma certa visão constitucional, uma certa visão de estabilidade que tanto Marques Mendes como o Seguro corporizam. E, nessa medida, o apoio de Marques Mendes a Seguro, eu diria que é natural e que já era esperado. Agora, a questão é, Montenegro vai continuar em silêncio, vai continuar a fazer isso, a manter-se equidistante e a falar a assumir que não existem diferenças significativas entre Seguro e Ventura. Eu acho que é um erro, na minha opinião, mas... Eduardo... Esperavas que Marques Mendes anunciasse o apoio a... Sim, esperava. Eu penso que na noite eleitoral, como o Filipe disse, era muito difícil, face ao resultado e àquela dimensão quase trágica que isso representou do ponto de vista pessoal para Marques Mendes e também para o campo político em que ele se insere. E, portanto, era muito difícil que nessa noite endossasse o voto, mas não me causaria nenhum espanto se isso acontecesse na pré-campanha ou durante a campanha, exatamente na medida em que nem sequer é por causa daquela questão do PS ter clarificado antes que se fosse Marques Mendes a ganhar ao passar à segunda volta que o PS apoiaria, endossaria o voto em relação a Marques Mendes, nem acho que tenha nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de Marques Mendes, que é um social-democrata, que é uma pessoa do centro político, digamos assim, e enfim, não vem de um partido de centro-direita, mas é muito centrista, ele, salvo erro, era balsemista no tempo em que estas coisas, em que essa discussão ideológica existia no PSD, e portanto situava-se nesse campo, que é um campo de alguma forma muito próximo muito próximo daquilo que António José Seguro também representa para um determinado tipo de eleitorado e do ponto de vista daquilo que é o seu posicionamento ideológico, mais dentro do PS, mais social-democrata, menos à esquerda. E, portanto, acho natural que Marques Mendes tenha feito este apelo agora e tenha escolhido este tempo, porque há também aqui uma outra questão que tem a ver também com a forma como a pré-campanha se desenha de alguma maneira, que é, face àquilo que Seguro representa e aquilo que André Ventura está a dizer e o território para onde quer que a campanha resvale, eu acho que isso tira qualquer dúvida a uma pessoa como um político como Marques Mendes. Celso, este anunciar que se espera que aconteça nos próximos momentos oficial por parte de Luís Marques Mendes pressiona Luís Montenegro? Pressionar, não sei, fragiliza. Aliás, a posição de Luís Montenegro de não ter posição coloca-o no centro do furacão, utilizando uma expressão popular, é preço por ter cão e é preço por não ter. Ou seja, fragiliza-se e vulnerabiliza-se perante André Ventura, que lhe quer roubar o sceptro de líder do centro-direita, e fragiliza-se perante um certo PSD que se situa, tal como o Eduardo estava a dizer, uma espécie de centrão do qual também faz parte António José Seguro, que criticará ainda que veladamente o líder do seu partido por se manter equidistante nesta luta. Já se percebeu que não é apenas uma luta pela presidência da República, na parte de André Ventura, é uma luta e uma disputa
por uma liderança política de uma determinada franja. E, portanto, quanto mais Luís Montenegro persistir neste silêncio, mais a jeito se põe e será imensamente fustigado por André Ventura. Eduardo, muitos têm dito que André Ventura não quer verdadeiramente ganhar estas eleições presidenciais. O objetivo nesta segunda volta é ter esse destaque de líder da direita no país? Sim, André Ventura já ganhou muito mais do que aquilo que pode perder, digamos, num quadro eleitoral na segunda volta. Ele André Ventura avançou basicamente porque sentiu uma ameaça da candidatura de Gouveia e Melo sobre o seu próprio eleitorado, que manifestamente quis fazer uma OPA, digamos, quis ficar com o eleitorado sem ter o apoio expresso de André Ventura, que era inconveniente na medida em que limitaria o crescimento para outras áreas, para outros segmentos eleitorais. E, portanto, André Ventura ganhou esse combate. Foi o que o impulsionou para esta eleição, mesmo e ainda para mais num quadro de incerteza sobre se conseguiria segurar o seu eleitorado, 1.400.000 votos, que também conseguiu, na segunda vitória. Depois, pelo meio, há assim 2 ou 3 vitórias, bateu Rui Rio, bateu 3 líderes, verdadeiramente, ex-líderes, 2 ex-líderes e um líder do PSD. Ganhou Montenegro, em termos praticamente humilhantes para Montenegro, o resultado de Marcos Mendes representa isso, ganhou a Marcos Mendes e ganhou a Rui Rio, que se posicionou noutra candidatura. E, portanto, André Ventura teve, de facto, e que segurou os seus votos, e tem agora a hipótese de chegar a um patamar ligeiro, acima desse 1.300.000, 400.000 votos. Portanto, para aquilo que André Ventura quer, que é exatamente liderar essa direita e vir a ser Primeiro-Ministro, ele já ganhou muita coisa com esta eleição presidencial. Agora, já ganhou tanto que isso mitigará mesmo uma derrota na segunda volta. E, portanto, eu acho que o dilema que se coloca a André Ventura neste momento, e eu acho que era importante que ele próprio refletisse nisso, tem a ver com que tipo de político quer ser no futuro. Se quer continuar, porque tem um peculio eleitoral bastante significativo, se quer rever-se em líderes populistas como Abascal ou Meloni, e, portanto, para isso, sobretudo em relação a Meloni, que tem uma experiência concreta de exercício do poder num país como a Itália e indo, muito provavelmente, bater o recorde da permanência num governo italiano desde o pós-guerra, desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Neste momento já é o terceiro ou segundo mais longo desde a Segunda Guerra, e, portanto, isso implica uma mensagem de outra natureza, a capacidade de projetar no eleitorado a ideia de que é capaz de executar políticas, que tem um sentido institucional de representação do Estado diferente. Portanto, Ventura tem que decidir se quer isso, para poder chegar a esse patamar, ou se quer continuar neste tipo de campanha que anuncia e que promete vir a fazer, que resulta basicamente da exploração dessa ideia de que vivemos 50 anos de um socialismo castrista, bolivariano ou qualquer coisa parecida, que de colar António José Seguro a Sócrates e a Costa, que é uma coisa absolutamente risível. Basta olhar para o percurso de António José Seguro em relação a um e em relação ao outro para perceber que isso não é possível e que o tipo de debate que fazia dentro do PS não tem nada a ver com isso, como foi há 12 anos quase a sua candidatura, o seu embate com António Costa. Portanto, Ventura tem que escolher se quer continuar esta trajetória e que o fez atingir um determinado patamar, ou se quer ser uma pessoa, um político diferente que lhe permita ultrapassar este teto de crescimento que aparentemente encontrou aqui. Até porque, reforçando aquilo que diz o Eduardo, é preciso ter em linha de conta que o eleitorado de André Ventura e do Chega não é um eleitorado homogéneo do ponto de vista ideológico. Claro, é um eleitorado que se situa numa banda larga do espectro ideológico, ou seja, vai desde, atrevo-me a dizer, vai desde a extrema-esquerda à extrema-direita. E o que é que cola estes dois extremos e vai apanhando os indignados do meio? É a ideia de que isto está tudo mal. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa diferente. Ou seja, esta estratégia de André Ventura, que começou logo no dia
no dia das eleições, de colar António José Seguro ao Partido Socialista. Quem está comigo está contra os socialistas, e sendo, como sabemos, Isto parece que é mais. Quem é mais antigo, lembra-se quando se dizia que as pessoas tinham que ter medo dos comunistas porque davam uma injeção atrás da orelha. Comiam crianças ao pequeno almoço. Comiam crianças ao pequeno almoço, e, portanto, isto é a versão pós-moderna de André Ventura a falar do socialismo. Não cabe na cabeça de ninguém acreditar nisso. Agora, uma coisa bem diferente, embora isso seja, perdoa-me o termo, uma estultícia de André Ventura, uma coisa bem diferente é estigmatizar os eleitores de André Ventura e do Chega. É um erro fazê-lo. Porque, tal como eu disse, os eleitores de André Ventura e do Chega situam-se em todas as camadas sociais, em todas as faixas etárias, têm diferentes níveis de rendimento. Há pessoas ricas, há pessoas pobres, há pessoas remediadas, há classe média, há classe baixa. Não vamos pôr todos no mesmo saco e dizer que são uma cambada de gente sem formação que é enganada por um discurso populista. Não é preciso ter respeito pelos eleitores de André Ventura e perceber que o voto deles resulta da constatação de que há situações em Portugal que carecem de ser melhoradas. E os partidos tradicionais têm que reconhecer esta falha do sistema e agir para a mudar. Não vale a pena fazer que nada aconteceu.